É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Era um dia claro e ensolarado. Beth estava correndo para casa depois de seu turno e, ao ver uma barraca de sorvete, não resistiu a comprar um grande cone de baunilha. Ela se sentou em um banco do parque e saboreou o sorvete enquanto ele derretia em sua boca. Perto dali, as crianças estavam brincando na caixa de areia. Dois gêmeos estavam brigando ferozmente, pegando o carrinho de brinquedo um do outro. Beth sorriu amargamente com a comoção, e uma imagem de sua própria infância passou diante de seus olhos. Beth, me dê a boneca. Eu vou pegar de qualquer jeito, porque sou mais velha do que você. Entendeu? E você é um bebê. Gritou sua irmã mais velha, Vitória, e esfregou as tranças de Betis. Ela se defendeu com raiva e chorou, abraçando a boneca Kira como se fosse seu tesouro mais precioso. De jeito nenhum. Meu pai a trouxe de uma viagem de negócios. Para o meu aniversário. Me deixe em paz. Eu vou contar tudo a ele, ele vai quebrar sua cara. Foi assim que Beth passou toda a sua infância, brigando com sua irmã mais velha. Vitória era apenas 2 anos mais velha, mas, por algum motivo, sua mãe sempre a amou mais, e seu pai a adorava. Sua irmã cresceu e se tornou uma valentona, e queria machucar a irmã mais nova, pegando facilmente seus doces e roupas, especialmente porque as meninas eram muito parecidas em aparência e altura. Ambas eram altas, com longas tranças loiras. Beth era mais gentil e mais fraca que a irmã, e quase sempre inferior a ela em tudo, mas com aquela boneca Kira demonstrou uma tenacidade sem precedentes e lutou desesperadamente com Vitória, não querendo lhe dar o presente de seu pai. O fato é que a boneca não era simples, mas falante. Quando pressionada em suas costas, a boneca cantava uma maravilhosa canção chinesa ou japonesa. E, embora seu significado não estivesse claro para Beth, a melodia era simplesmente hipnotizante. Seu pai a havia trazido especialmente de uma viagem de negócios ao exterior como um presente para sua filha. A alegria de Beth não tinha limites. Por isso, a menina nunca se separava dele, até mesmo ia para a escola com ele na mochila e dormia com ele. Seu pai era o arrimo da família. Ele era marinheiro e viajava para o exterior por muitos meses. Ele trazia muitos presentes para as filhas e para a esposa, além de um salário bastante decente na época. Portanto, minha mãe nunca trabalhou, ela cuidava da casa e das crianças. Alice gostava dessa vida, amava sua filha mais velha, Vitória, e se divertia com a ideia de que logo ela cresceria, iria para o jardim de infância e teria muito tempo livre. Mas a mulher não tinha planos para um segundo filho e não queria amarrar suas mãos novamente. Tudo aconteceu por acaso, quando Wayne retornou de outro voo. Mas seu marido insistiu que a criança fosse, ele só sonhava com um filho. Mas quando uma menina nasceu novamente, ele não ficou nem um pouco descontente e amou Batika com um amor especial e reverente. Como o pai estava sempre ausente e só ia à casa para visitá-la, não foi fácil para Beth. Vitória era insuportável às vezes, fazendo fofocas e insultos, e não havia ninguém para reclamar. A mãe estava sempre do lado da irmã mais velha. As meninas também tinham personalidades muito diferentes. Vitória era muito parecida com a mãe, adorava se arrumar, tinha uma língua afiada e acreditava que o dinheiro decidia tudo na vida. Ela não gostava da escola, não queria ir e achava que sua irmã era uma nerd, porque estava sempre lendo alguma coisa. Beth, por outro lado, era quieta, lia muito e gostava de sonhar. Quando a caçula tinha 13 anos, uma tragédia irreparável e terrível aconteceu em sua família. O barco de pesca em que seu pai trabalhava foi pego em uma tempestade e afundou, e seu pai desapareceu. Houve lágrimas, tristeza e pesar. Beth chorou todas elas, pois sua mente infantil simplesmente se recusava a aceitar o fato de que seu pai havia partido. Ela ficava pensando que hoje a porta se abriria e o pai gritaria alegremente da soleira: "E aqui estou! Sentiram falta das minhas meninas?" E ela o abraçaria com muita força e ouviria as batidas de seu coração.
Mas os dias e meses se arrastavam e o pai continuava ausente. Daquele momento em diante, sua família havia desaparecido. Tudo começou a desmoronar diante dos meus olhos, como um castelo de cartas. Primeiro, minha mãe tentou encontrar um emprego, mas ela não tinha experiência, não era veterana e não estava acostumada a trabalhar duro. A mulher estava com raiva do mundo inteiro, não tinha dinheiro para nada, e muitas vezes começava a se irritar com as filhas, considerando-as agora seu fardo. Por alguma razão, isso era especialmente ruim para Betty. Sua mãe a explorava sem piedade, jogando quase todas as tarefas domésticas sobre ela. Vitória, por outro lado, era mais astuta, ela conseguiu se livrar das tarefas domésticas e começou a sair com adolescentes até tarde da noite. A mãe também decidiu fazer uma vida para si mesma e logo trouxe para casa aquele tio gordo e desagradável, Seriusa. A mulher nem sequer perguntou às filhas se elas queriam morar com ele ou não, mas disse de forma simples e inequívoca: Vitória, Betty, quero que vocês o conheçam. Este é o Archie. Este é o tio Archie. Ele vai morar conosco de agora em diante. Alguém tem de criá-lo e alimentá-lo, não é? Aquele peru rabugento e pomposo não gostou da Betty à primeira vista. Ele deu a ela e à irmã um olhar de reprovação e murmurou algo como: Como vai você? O resto foi um pesadelo. Meu padrasto tinha um bom emprego e ganhava bem, mas em casa ele era um verdadeiro tirano. Todos na casa tinham de servi-lo e agradá-lo. Especialmente quando ele estava bêbado. Principalmente quando ele estava bêbado. E isso acontecia com muita frequência depois do trabalho. Então não havia vida para ninguém. Assim como no exército, você ouvia: Alice, por que a sopa não está quente o suficiente? Betty, pegue o diário, vou verificar as anotações. Vitória, faça um chá para mim. Mexam-se. Será que eu alimento e dou água a todos vocês aqui para nada? Mamãe, apesar da constante irritação e provocação de seu padrasto, o satisfazia em tudo, por dinheiro. Vitória também se adaptou rapidamente, sorrindo docemente para o porco, piscando e se insinuando para ele de todas as maneiras possíveis. Betty, por outro lado, não sabia como fazer e não queria fazer isso. Toda a sua natureza se rebelava e rejeitava o soldado rude, a garota olhava para ele furtivamente e tentava ser menos aos seus olhos. E seu padrasto descarregava nela todo o seu descontentamento e mau humor. A antipatia deles era mútua. A cada dia que passava, a vida na família se tornava mais e mais insuportável, a menina chorava, se contorcia a cada sussurro e se retraía, tentava ficar mais tempo na escola e não ia para casa, para não ouvir as repreensões e broncas em sua fala. Mas isso também não ajudou. Seu padrasto esperava por ela de propósito, cada vez mais bêbado, e assim que Betty chegava em casa, era a mesma coisa. E quem vai ajudar sua mãe? A louça não está lavada, limpe o quarto e traga o jornal aqui. Vou ver por que você tirou nota 10 por causa dos seus lindos olhos. Você é uma aluna nota 10. Ela deu um tapa no rosto da enteada e foi alegremente para seu quarto. Sua mãe fingiu não ter ouvido nada e sua irmã, parada na porta, riu com veneno. Nada aconteceu com ela, embora ela sempre saísse tarde e até tentasse fumar. E Betty, chorosa e desanimada, foi lavar a louça para todos. Sua irmã ficou por perto, rindo, e tentou dar um sermão na irmãzinha sobre a vida. Você é uma tola, Betty, por que olha para ele como um lobo? É óbvio que você o despreza. E isso só o deixa mais irritado. Sorria, ao contrário, diga a ele que sua camisa está bonita hoje e que lhe cai muito bem, ou qualquer outra coisa, como se ele fosse um pai, um provedor, ou até melhor. Seja mais astuto. Ontem eu o chamei de pai e ele até me deu uma mesada. Se não, você vai continuar andando por aí com um taco. Betty ficou indignada. Que tipo de pai ele é para mim? Se nosso pai estivesse vivo, esse canalha nem estaria aqui. Eu nunca vou chamá-lo de pai, você sabe disso. Ele não nos ama, só nos empurra e zomba de nós. Por que a mamãe o trouxe aqui? Por que ele aguenta tudo isso e fica calado? Ele não se importa conosco?
Vitória defendeu ferozmente sua mãe. Você não entende muita coisa. Ela nos sustenta, nos alimenta, nos veste. Meu pai está morto, e de onde minha mãe tira dinheiro? Ela não pode sair para esfregar o chão. E agora o dinheiro resolve tudo. E você aguenta isso? Vamos lá, você é tão mau. Você não sabe nada sobre a vida. Um dia, o professor de ginástica, Steve, ficou surpreso ao ver Betty fazendo abdominais freneticamente nas esteiras da academia quando quase não havia mais alunos na escola. Ele se aproximou dela discretamente e perguntou: Betty, por que você não vai para casa? Já é tarde, ou você decidiu quebrar todos os recordes esportivos? Tudo bem, mas não se exercite demais. Tudo é bom com moderação. A garota estava toda vermelha e o suor escorria por suas têmporas. Não quero ir para casa, odeio todo mundo. E continuava a balançar os abdominais, contando em voz alta: 53, 54. O professor experiente percebeu que as coisas estavam indo mal, a garota estava à beira do abismo, sentou-se ao lado dela no tapete e disse o mais gentilmente possível: Betty, pare. Olhe, aconteça o que acontecer, saiba que tudo pode ser consertado, tudo pode ser mudado. Você pode confiar em mim. Diga-me, o que há de errado com você? Percebo que você não está se sentindo bem. Alguém a machucou muito? Um conflito com seus colegas de classe? Ou problemas em casa? Você se envolveu em mais companhias? Mas isso não parece ser coisa sua. A garota olhou nos olhos do professor e, de repente, começou a chorar e a gritar tão alto que as veias de seu pescoço incharam e ela bateu com os punhos no tapete. Nada pode ser feito, meu padrasto me odeia, ele é mau, está sempre implicando comigo, gritando comigo e me dando tapas, e minha mãe e minha irmã riem e riem. Eu odeio todos eles. E não quero ir para casa. Também não quero viver. Todo dia é a mesma coisa, só ouço que sou um lixo. Steve deu um abraço paternal em Beatipo e começou a confortá-lo. Deus! Menina boba, você tem motivos para ficar triste. Sua formatura está chegando. Se a vida em casa é insuportável e você cospe em todo mundo, vá para a capital. Você terá um lugar para morar, um emprego. Você é uma garota séria e com cabeça, não vai se perder lá. E deixe que todos eles vivam como quiserem. Que Deus os julgue. Betty parou de chorar de repente e disse baixinho: Obrigada, Steve, pelo conselho. Eu realmente não tinha pensado nisso. Mas onde vou conseguir o dinheiro para morar na capital? Minha mãe não me daria um centavo, e meu padrasto não me daria menos ainda. O professor pensou no assunto e me disse: E não se preocupe. Não se preocupe, vou pensar em algo. Tenho uma tia que mora lá. Ela é idosa, uma aposentada, muito gentil. Vou ligar para ela e pedir que você fique com ela por alguns meses. Direi a ela que você é um parente distante da minha esposa. E então você poderá conseguir um emprego e um quarto. Você não suporta que mexam com você e que as pessoas andem em cima de você, você sabe disso, Betty. Mude sua vida e não tenha medo de nada. E não tenha pensamentos ruins em sua cabeça. Entendeu? É isso, vá para casa. Betty sorriu e começou a agradecer ao seu querido professor. Obrigada, Steve, você é o melhor. O professor acenou com a mão e suspirou pesadamente, pensando consigo mesmo: pobre garota. Que garota inteligente, uma excelente aluna, por que eles a repreendem? Não entendo esses pais miseráveis. Se eu tivesse filhos. Deus nunca deu filhos a ele ou à sua esposa, então o professor sempre tentou tratar seus alunos como se fossem seus, tentou entender seus problemas, tentou ajudá-los. Um mês depois, a formatura terminou e, no dia seguinte, Betty começou a fazer as malas para ir embora. Havia uma barulheira ensurdecedora em casa. Sua mãe estava gritando e berrando dentro de casa. Aonde você pensa que vai? Não estou entendendo, está me ouvindo? Com quem estou falando?
Responda-me agora mesmo. Beth respondeu em voz baixa, com o interior encolhido. Estou indo para longe, para a capital, para sempre. Vou encontrar um emprego lá. Vou começar uma nova vida. O trem parte em 2 horas. Alice olhou para a filha atordoada. Você é o quê, estúpida, como hiena? Que diabos você vai conquistar a capital? Com a minha ou o quê? Você sabe que eu não vou dar um centavo pela sua droga. Ele colocou na cabeça a ideia de fugir de casa. Archie. Diga a ele. Veja o que ele está fazendo. Mas o padrasto tinha uma opinião diferente, pois sua enteada mais nova sempre ficava particularmente furiosa, e ele estava feliz por ter uma boca a menos para criticar, então respondeu calmamente: deixe-a ir para onde ela quiser. Deixe-a ir para onde quiser. É um direito dela. Ela já tem 18 anos. Se ela for tão corajosa, eu até lhe darei dinheiro para a viagem. Ela é inútil de qualquer forma, tudo o que faz é reclamar e se lamentar. Vitória deu uma risadinha. Você é uma tola, Beth, acha que há um príncipe em um cavalo branco esperando por você? Você vai chorar até dormir. Fique em casa, é melhor para você. Caso contrário, olhe aqui, terei seu sofá só para mim em pouco tempo. Agora eu mesmo dormirei lá. E você não pode levar todas as suas roupas. Mas Beth apenas balançou a cabeça teimosamente, empacotou sua boneca favorita, Kira, despediu-se relutantemente da irmã e da mãe, partiu e foi para a estação sozinha. Seus parentes não se apressaram em vê-la partir, mas apenas giraram suas têmporas e fecharam a porta. Para a nova, aterrorizante e desconhecida vida, Beth foi acompanhada por Steve. Ele fez os preparativos com a tia, conforme prometido, e deu à garota um endereço e um número de telefone, além do seu próprio, por precaução, e também lhe passou algum dinheiro e um saco de bolos. É isso aí, Beth. Adeus, Beth. Tome, coma estes bolos, você pode comer no caminho, minha esposa os assou, ainda estão quentes. Eles serão bons para você, não duvide disso. E seus parentes vão morder os cotovelos, você vai ver. A menina abraçou sua querida professora, agradeceu mais uma vez e entrou na carruagem. Ela agradeceu novamente e entrou no trem. Seu coração estava inquieto, e como tudo isso terminaria? O que estava reservado para ela? Mas o pensamento de que, pela primeira vez, ela tinha um lugar para morar a confortava. Uma coisa estava clara para ela: ela não voltaria para casa. Depois da morte de seu pai, tinha se tornado insuportável viver lá, até mesmo Vitória tinha mudado além do reconhecimento, nem que fosse pela decência de ficar com raiva por sua própria irmã estar indo embora para sempre. Era como se estivessem se despedindo de um inquilino irritante e não de sua própria filha. Maria recebeu Beatira calorosamente. Ela havia se preparado o dia todo, embora já fosse avó. Mas ela não poderia deixar de atender ao pedido de seu sobrinho favorito. Se ela pediu abrigo a um homem bom, isso significa que é necessário ajudar. Tudo pode acontecer na vida. Seu apartamento era pequeno, de um cômodo só, mas aconchegante. O aposentado alimentou a garota na estrada, deu-lhe uma cama no berço e eles começaram a conversar. Rapidamente encontraram uma linguagem comum e se tornaram amigas. Maria deu um conselho valioso para a nova inquilina. Não tente negociar. Você é jovem, inexperiente, e vai se dar mal. E não confie em nenhuma agência de modelos, elas adoram atrair garotas jovens e bonitas. Não há nada além de enganação. Meu conselho: vá a um café, eles o alimentarão e você terá dinheiro. Lá você não se perderá. 2 semanas depois, Beth conseguiu um emprego como garçonete em uma lanchonete e estava feliz, dedicou-se ao trabalho com grande zelo, dominou rapidamente sua nova profissão e tudo correu bem para ela. E 6 meses depois, Beth conheceu seu primeiro amor. Max era pedreiro e foi enviado para fazer alguns reparos na cafeteria. Foi assim que eles se conheceram. O rapaz era de uma família disfuncional e vivia em um pequeno quarto no subúrbio.
Ele se apaixonou por Batiza à primeira vista, uma beldade alta e esguia, com longos cabelos trançados, conquistou seu coração. O melhor de tudo é que ela não era tão egoísta quanto as outras garotas. Para Beth, o dinheiro não era importante. O que importava para ela era uma atitude sincera e gentil, respeito e sentimentos verdadeiros. Os jovens começaram a namorar, e logo Beth foi morar com Machine em um quarto alugado, pois era desconfortável para ela ficar constrangendo a idosa. O relacionamento deles era tempestuoso, eles brigavam e faziam as pazes. Max tinha um ciúme insano de Beth por causa das visitas, correndo para encontrá-la no turno, vendo-a em casa. Mas eles ainda se amavam profundamente, a ponto de enlouquecerem. E sonhavam com um casamento, mesmo que modesto. Como o dinheiro era escasso, Max conseguiu um emprego como operário em um arranha-céu, que pagava muito mais, embora fosse um trabalho muito arriscado. Mas Max adorava riscos, era como se ele estivesse sempre no limite. E Beth, por outro lado, estava muito preocupada com seu amado, e eles frequentemente discutiam sobre isso. Maxime, bem, é muito perigoso, você pelo menos tem um seguro confiável? Que altura, eu morreria de medo. Bem, esse dinheiro, procure algo mais tranquilo. Mas o namorado de temperamento explosivo parou. Querida, estou tentando por nós. Aqui está o dinheiro que economizaremos, faremos o casamento, talvez possamos comprar um apartamento com hipoteca. E depois virão os filhos. Eu estava tão cansado desse cômodo de 1 metro por 1 metro e com vizinhos bêbados que não aguentava mais. Mas as coisas não saíram conforme o planejado, tudo virou de cabeça para baixo. Depois de 1 mês, Beth percebeu que estava grávida. A garota decidiu verificar tudo novamente, comprou um teste e passou um longo tempo olhando para as 2 listras brilhantes no teste. Ela tinha sentimentos contraditórios. Por um lado, ela tinha apenas 18 anos, parecia cedo, ela não tinha casa própria, ainda não tinha se sustentado sozinha. Mas, por outro lado, era o bebê dela e de Machine que estava dentro dela. Uma nova vida estava nascendo dentro dela. Só esse pensamento já a fazia querer sorrir o tempo todo. Havia também a preocupação de como seu noivo se sentiria com a notícia. Eles planejavam ter filhos no futuro, é claro, mas não agora, certo? E se ele ficasse com raiva? Ela imediatamente contou a Machine, que pulou como uma criança, querendo um bebê, beijou e abraçou Batia, girando-a pela sala. Pareceu à garota que essa era sua felicidade como mulher. Seu coração estava aliviado e sua mente em paz. Ela amava e era amada, logo seu filho nasceria e eles viveriam felizes para sempre. Beth ficou muito feliz e até ligou para sua mãe para contar a novidade. Mamãe, acredita que estou grávida? Em breve você será avó. Maxine e eu nos casamos no cartório. Foi tudo tão inesperado. Eu também estou surpresa, a senhora está feliz por mim? Mas Alice imediatamente colocou sua filha no chão. Não entendo o que você é, sua idiota feliz? Você encontrou um construtor pobre, entrou em um quarto, metro a metro, e está grávida. Que alegria! Você tem alguma ideia do trabalho e do dinheiro que custa ter um bebê? Você ainda é tão jovem, nem viu a vida e já está usando fraldas. Qual é a sua pressa? Você deveria admirar sua irmã mais velha. A Vitória tem um homem rico e o faz girar como bem entende. Ela não precisa trabalhar, ele lhe dá dinheiro de qualquer maneira. Oh, meu Deus! O humor de Beth desapareceu em um piscar de olhos, como poderia ser? Em vez de apoio, novamente uma reprovação. Nada muda. E ela respondeu calmamente. Está tudo bem, mamãe, obrigada pelo seu apoio. Obrigada por seu apoio. Adeus. E desligou o telefone. E então ela chorou amargamente. Doía-lhe tanto que sua mãe não a amasse de forma alguma, e que Vitória, além disso, não tivesse ligado para ela nenhuma vez, não tivesse ido visitá-la, não tivesse perguntado como ela estava. E quantas vezes ela havia lhe telefonado. Ninguém se importa. Naquele dia,
Tudo deu errado desde a manhã. Betty se sentiu mal, sem ânimo, sem forças para ir trabalhar e, de repente, do nada, o grande espelho na parede caiu e se quebrou. Mau presságio, pensou Betty, recolhendo os cacos. Ela levou mais tempo do que o normal para levar Machine ao trabalho e, por algum motivo intuitivo, ela o abraçou com força e disse: Querido, cuide-se. Querido, cuide-se, por favor, tome cuidado. Eu o amo muito. E esse espelho? Não importa o que aconteça. Há algo que está me incomodando. Mac sorriu despreocupadamente e beijou sua namorada. Bem, querida, não se preocupe pela manhã. Tudo ficará bem. É por sua conta no que diz respeito aos efeitos da gravidez, Neuniushi tornar-se. Vejo você hoje à noite, eu corro. Esse foi o último encontro deles. Maxtac não apareceu naquela noite. Betty chorou a noite toda, quebrando o telefone, ligando para necrotérios e hospitais. Finalmente, ela recebeu uma ligação do trabalho de Machine e recebeu a terrível notícia. Seu noivo havia morrido, caído de uma altura, morte instantânea. Recebeu uma longa explicação de que a culpa havia sido dela, que ela havia ignorado as normas de segurança, sentiu-se solidária, mas teve a sensação de que não havia ouvido nada, tudo era uma névoa. Betty se lembrava muito mal do que aconteceu depois. Ela estava correndo de um lado para o outro, lidando com o funeral e o velório e, quando tudo acabou, ela voltou para casa e se deu conta. De repente, percebeu que Macne nunca mais entraria por aquela porta, nunca mais diria olá, meu coelhinho, nunca mais lhe daria um abraço carinhoso ou um afago. E o bebê? Quem ela chamará de papai? Como viverá sem Maxine? Por que ela está fazendo tudo isso? Por que Deus a está punindo por seus pecados? O que ela fez de errado? Betty estava uivando e gritando, batendo na louça e se debatendo histericamente, de modo que os vizinhos vieram correndo e chamaram uma ambulância, porque Betty de repente apertou o estômago, caiu no chão, perdeu a consciência por causa do choque e ficou deitada em uma poça de sangue. Como se fosse através de uma névoa espessa e viscosa, fragmentos de palavras podiam ser ouvidos. Tatiana. Betty. Acorde. Abra os olhos, está me ouvindo? Betty. Ela abriu os olhos com muita dificuldade, e a luz forte e brilhante os esfaqueou dolorosamente. A mulher não entendia, então olhou em volta onde ela estava. O que havia de errado com ela? O hospital, a enfermaria, um médico de cabelos brancos e boné? Betty sussurrou baixinho. Por que estou aqui? Qual é a data de hoje? O que está acontecendo? Mamãe. Eu me lembrei, Machine. E ela chorou baixinho e amargamente. O médico se sentou ao lado dela em uma cadeira. Tatiana. Infelizmente, tenho mais notícias ruins para você. Após o choque, você teve um aborto espontâneo e perdeu o bebê. Não pudemos ajudá-la, era tarde demais. Você foi trazida com uma hemorragia grave. Mal conseguimos salvá-la. Você não recuperou a consciência por 2 dias e nos assustou completamente. É a primeira vez que vejo isso em minha prática, na verdade. Mas não se desespere. Nós o trataremos por algumas semanas, eliminaremos o inchaço e lhe daremos um sedativo. E depois lhe daremos alta. Você só precisa recuperar a cabeça por um tempo. Aguente firme. Melhore. Betty não disse nada, virou-se silenciosamente para a parede e começou a chorar, suas mãos estavam vazias e ela não queria viver, nem por quem ou pelo que viver agora. Seu bebê tinha ido embora. Max o havia levado para o céu, deixando-a sozinha neste mundo. Como é terrível quando você está sozinho, ninguém precisa de você, como um grão de areia em um oceano tempestuoso. Sua mãe, quando soube do que havia acontecido, veio de surpresa para ver como Batil estava no hospital. Ela começou a tagarelar sem parar, confortando-a. Oh, não se preocupe, Betty. Eu entendo, a dor é terrível, nem todo mundo consegue sobreviver a ela. Não é brincadeira perder seu noivo e seu filho ao mesmo tempo. Por favor, volte para casa.
O que você vai fazer sozinha nesta capital? Archie e eu ficaríamos muito felizes em tê-la aqui. E Vitória não está aqui, ela foi para o spa com outro noivo. A menção do padrasto de Batidage me fez estremecer. Ele já tinha sido ruim com ela, e agora ia tirar sarro dela por ser uma perdedora. A garota respondeu calmamente. Do que você está falando? Vamos ser honestos, mamãe. Seu tio Archie me odiou durante toda a minha infância, e você me diz que somos muito felizes. Não sou uma criança para acreditar nisso. Não, mãe, eu não vou voltar. Por favor, vá até minha casa e pegue meus documentos e algumas de minhas coisas. Vou anotar o endereço e onde procurar. Aqui estão as chaves. Alice levou as coisas da filha e dirigiu para casa, secretamente feliz com o cancelamento da gravidez de Betty. Ela não tinha a menor intenção de arrastar o neto por aí e mexer com fraldas. Ela não precisava de todo esse trabalho. E foi o que aconteceu. Mas o fato de a filha ter se recusado a voltar a incomodá-la muito. Afinal de contas, Archie havia sido demitido recentemente do emprego por embriaguez sistemática, e agora era óbvio que eles estavam sem dinheiro para a vida de luxo. Alice percebeu que Betty era tão trabalhadora quanto uma abelha e contava com ela para encontrar trabalho em casa também e sustentar a todos. Mas não deu certo. 2 semanas depois, Betty recebeu alta. Quando chegou ao seu quarto, a primeira coisa que quis fazer foi abraçar sua boneca Kira, contar-lhe tudo, chorar, que sempre a acalmava nos momentos críticos, mas ela não estava lá. A menina procurou em todos os lugares, mas o brinquedo não estava em lugar nenhum. Será possível? Será que sua mãe o havia levado embora? Mas por que, a menos que fosse a pedido de Vitória, para provocá-la, para tirar sarro dela? Ela não suportava isso quando era criança, então agora está compensando. Meu Deus, que tipo de pessoas são essas? Elas tiraram a única coisa que era querida em seu coração. E Betty chorou amargamente de desespero e tristeza. Mais uma vez, seu professor favorito, Steve, a ajudou com conselhos gentis. Quando soube da tragédia de sua aluna, ele chamou a garota e teve uma longa conversa com ela, ouviu atentamente a tudo e disse uma frase decisiva. Sabe de uma coisa, Betty? Sabe, Betty, você não pode mudar o que aconteceu, não pode desfazer o que aconteceu. Você tem minha simpatia sincera e humana. Não seja amarga, mas comece sua vida de novo, com uma lousa limpa. Quantos anos você tem? Você tem apenas 20. Você é uma excelente aluna, uma garota inteligente. Você não pôde formar uma família, portanto, não começou do lugar errado. Tente novamente. Vá para a universidade. Os exames de admissão são em 1 mês. E se você tiver sorte? Você terá uma boa educação, conseguirá um emprego decente. Com seu cérebro, você não pode passar o resto da vida em cafeterias e carregando bandejas. Nesse meio tempo, a dor de sua perda desaparecerá e sua vida melhorará. O tempo cura, eu sei que sim. Continue, Betty, eu ainda acredito em você. Mais uma vez, Betty agradeceu sinceramente à professora pela preocupação e pelo conselho, e pensou consigo mesma por que ela nunca havia tentado ser admitida. Ela deu ouvidos às palavras da professora e, sem muita esperança, enviou documentos para 3 universidades, passou nos exames e ainda entrou em uma delas com um orçamento limitado. Ela começou uma nova vida estudantil, desconhecida para ela. Ela ainda trabalhava à noite e nos fins de semana em uma cafeteria e estudava ao mesmo tempo. Era difícil mental e fisicamente, ela estava exausta, mas não tinha tempo para se arrepender. Ela se tornou líder de grupo e se formou com louvor. Quando nossa heroína recebeu o cobiçado diploma, a primeira coisa que fez foi ligar para Steve, não para sua mãe ou irmã. E ela quase gritou ao telefone. Steve, querido, me parabenize, consegui um diploma. Com sua mão leve, consegui tudo. Obrigada. O sábio professor respondeu. Essa é uma garota inteligente. Estou feliz por você, mas não tive nada a ver com isso. Você foi capaz de se manter em pé, de conquistar tudo. Muito bem, Betty.
estou orgulhoso de você. Acredite em mim, você vai se sair bem. Teremos outro casamento para comemorar. Nesse meio tempo, siga o plano. Arrume um emprego. Durante todo esse tempo, Betty nunca havia pensado em sua vida pessoal, ela ansiava por Machine. Embora muitos colegas de classe desejassem uma garota bonita, mas para Betty, depois de toda essa experiência, eles pareciam apenas garotos bobos e vazios, ela era como seu último ano de vida. Após a formatura, ela conseguiu um emprego em uma pequena empresa como economista. Betty logo pegou o jeito, a rotina de trabalho fluiu. A garota frequentemente ficava depois do expediente, levava relatórios para casa e logo se tornou respeitada até mesmo pelos veteranos. Hoje em dia era raro encontrar uma jovem tão séria e responsável. Sua empresa era supervisionada por uma grande corporação e, um dia, o proprietário, Wayne, veio pessoalmente com uma auditoria. Ele encarregou Tatiana de ajudá-lo, apresentada como uma funcionária responsável e valiosa. A princípio, a moça ficou alarmada ao ver o elegante e respeitável milionário, vestido com perfeição. Especialmente porque ele estava olhando com tanta astúcia, praticamente sem tirar os olhos dela. Quando o homem de negócios viu aquela bela garota com enormes olhos tristes, ele imediatamente se apaixonou por ela. E depois de trabalhar com ela, o homem percebeu que ela também era uma garota inteligente. Ela começou a mostrar sinais de atenção, a dar buquês elegantes. Durante muito tempo, Wayne não conseguiu organizar sua vida pessoal. O dinheiro estava a todo vapor, mulheres de todos os tipos estavam penduradas em seu pescoço. Mas, no máximo em um mês, o empresário ficava entediado até a dor de dente com outra beldade inútil, conversava incessantemente sobre boutiques e roupas e não lia um único livro na vida. Mas Betty era muito diferente, como se não fosse dessa idade. Ela amava Yesenia Bloch, era uma excelente contadora, multiplicava-se facilmente em sua cabeça, era sábia e calma além de sua idade e estava completamente em paz com o fato de Wayne ser um milionário. Em contraste, ela o evitava e não fazia nenhuma tentativa de se oferecer. No início, Betty tinha muito medo de iniciar um relacionamento, porque ela achava que estava atraindo a memória de Machine. Mas Wayne era tão gentil, amável e cauteloso que, de alguma forma imperceptível, conquistou gradualmente a atenção e o amor de Tatiana. O homem estava descobrindo para ela um mundo completamente diferente, uma nova capital, completamente desconhecida para ela até então. Eles foram a exposições e galerias de arte, a museus, passearam pela praça e admiraram a beleza das ruas antigas. Tatiana ouvia atentamente a fascinante história da capital, e Wayne era um companheiro maravilhoso, tão confiável e calmo quanto um muro de pedra. Ele ensinou tudo a Betty. Como se vestir com bom gosto, ser sociável, comer ostras e lagostas, ser uma dama. 7 anos se passaram e Betty literalmente floresceu. Ela agora usava o nome Wayne, trabalhava na empresa do marido e morava em uma enorme mansão no campo. Não havia nada na mulher bonita e elegantemente vestida, que pisava com confiança em seus saltos no piso de parquet, que o fizesse lembrar de uma garçonete. Durante esse tempo, a mãe de Betty havia morrido depois de outra bebedeira, e seu padrasto havia se recusado até mesmo a enterrá-la, havia economizado o dinheiro dela e Wayne havia se encarregado do funeral, sem uma palavra de reprovação. Betty teve uma sensação estranha no funeral. Ela olhou para a mulher, ainda não idosa, deitada em seu caixão, que a havia dado à luz, e se perguntou: será que sua mãe a amava nem que fosse um pouco? Por que ela sempre fora tão seca e insensível com Betty? Por que ela havia trocado suas filhas por uma colega de quarto? Por que ela aguentou todas as suas provocações? Por que ela nunca se alegrou sinceramente com os sucessos de sua filha? Por que ela não elogiava, não apoiava? As respostas para todas essas perguntas, infelizmente, ela não encontrou. Mas, seja como for, sua mãe era uma mãe, ela havia dado sua vida, e Betty a amava mesmo assim, à sua maneira, e a lamentava, e não podia deixar de lhe dar um último adeus digno. O padrasto, por outro lado, era um bêbado e um homem perturbado. E a ventosa Vitória se perdeu em algum lugar em um vasto país, trocando de namorado um após o outro. As irmãs perderam completamente o contato umas com as outras.
A vida atual de nossa heroína era como um conto de fadas, a única coisa que incomodava a Betty. Ela não conseguia engravidar. O aborto espontâneo deve ter cobrado seu preço. Wayne não poupou gastos com exames, Betty visitou os melhores médicos, tentou uma série de novos esquemas de tratamento, foi a resorts, mas tudo em vão. A tão esperada gravidez nunca veio. Wayne nunca a repreendeu, pelo contrário, sempre a consolou. Não fique triste, meu passarinho. A criança é um presente de Deus, ela virá para nossa família, tudo no seu devido tempo. Mas mesmo que isso não aconteça, eu sempre a amarei e nunca a trairei. Você é a coisa mais querida que eu tenho, você sabe disso. Betty se aconchegou com gratidão ao marido, ela era incrivelmente sortuda por ter Wayne. Mas como ela desejava ser mãe. Quando ela via uma mulher com um carrinho de bebê ou segurando um bebê pela mão, seu coração doía e se apertava, imaginando se ela não estava destinada a ter essa experiência. Ela e Wayne tinham até um cachorrinho engraçado, Coque, mas nem tudo estava lá. Um dia, Betty saiu correndo do trabalho em seu intervalo para tomar um café, havia uma ótima cafeteria nas proximidades. Ela estava atravessando a rua no cruzamento quando teve uma visão estranha. Uma menina de 7 anos, suja e maltrapilha, corria sob as rodas dos carros em um sinal vermelho, segurando uma boneca. Percebendo que uma tragédia irreparável ocorreria agora, Betty literalmente mergulhou sob as rodas de um caminhão em movimento e conseguiu empurrar a menina para fora do caminho. Depois de recuperar o fôlego e o choque, Betty perguntou à garota assustada: "Por que você está andando sozinha? Onde estão seus pais? Você tem permissão para atravessar a rua em um sinal vermelho. Você poderia ter morrido." A garota respondeu: "Meu nome é Maddie. Não tenho pais, sou órfã. Fugi anteontem. Lá é ruim, as meninas mais velhas me batem e me obrigam a servi-las. E eu não quero." E a menina chorou de repente, com tanta sinceridade e amargura. Betty apertou-a contra si mesma, num acesso de pena, e de repente apertou seu pulso sem querer, ouviu a mesma música japonesa de sua infância. Betty desdobrou o brinquedo na direção dela e ficou simplesmente atônita. Era o seu Kira, o mesmo de quem ela não se separava desde criança, não podia haver engano. Betty, com lágrimas nos olhos, perguntou à garotinha: "Maddie, onde você conseguiu essa boneca? Diga-me, é muito importante que eu saiba." A menina disse: "Quando fui deixada no orfanato, ainda menina, esta boneca estava comigo. Nunca dei a ninguém. Mas agora ela está velha e suja, ninguém vai tirá-la de mim. Você também gosta dela? Eu a chamo de Lialia." Betty soluçou. "Não, o nome dela é Kira. Ela é minha boneca de infância. Meu pai a trouxe de uma viagem de negócios há muito tempo. Quer saber, Maddie? Vamos para a minha casa. Meu nome é Betty e o nome do meu marido é Wayne. Temos um cachorro, o Coque. Você vai gostar dela. Você pode ficar conosco por um tempo e depois pensaremos em algo." A garota ficou encantada. "Vamos lá. Eu gosto de cachorros. E gatos. Você não vai me mandar de volta para o orfanato? Eu não quero ir para lá." Betty abraçou sua filhinha. "Eu prometo que não vou. Venha, não tenha medo. Nós não vamos machucá-la." Tatiana ligou para o trabalho e pediu licença, e ela e Maddie foram para casa. No caminho, a mulher parou em um mundo infantil e comprou coisas novas e bonitas, brinquedos e doces para ela. Maddie ficou surpresa com a enorme e luxuosa mansão. A primeira coisa que Betty fez foi preparar uma banheira cheia de espuma perfumada e banhar a criança desgrenhada. Foi só então que, ao escovar e trançar seus cabelos loiros cacheados e limpos, Betty percebeu o quanto Maddie se parecia com sua irmã Vitória. As mesmas sobrancelhas largas, bochechas com covinhas e olhos verdes. O pensamento passou por sua cabeça: e se for o bebê de Vitória? A irmã dela era tão canalha que abandonou a própria filha em um orfanato? Como isso é possível? Temos que descobrir.
Betty alimentou a pobre criança com um delicioso almoço, e a menina maltratada logo adormeceu docemente, enrolada no sofá macio. Agora ela estava abraçada a uma nova boneca, uma linda Barbie. E Betty tomou Kira em seus braços. A boneca até piscou para ela com um olho sujo e desgastado pelo tempo. Seu vestido estava desgastado, desbotado e manchado, e seu cabelo estava emaranhado e grisalho com poeira em vez de loiro, como se fosse cinza. Ainda assim, ela era a coisa mais próxima de um brinquedo que Betty tinha. Lágrimas brotaram em seus olhos e ela sussurrou para a boneca: "Olá, minha amiguinha, você ainda encontrou o dono. Estou muito feliz." À noite, Wayne chegou em casa do trabalho e ficou surpreso ao ver uma adorável garotinha brincando no carpete do quarto. Ela levantou a cabeça para ele com uma franqueza infantil, nem um pouco envergonhada, e disse com um sorriso: "Olá. Seu nome é tio Wayne? A tia Beatty me falou muito sobre o senhor. Que o senhor é o melhor e mais gentil. Eu sou a Maddie. Vou ficar com o senhor por um tempo. O senhor não vai me recusar, vai?" Wayne riu, não sabia o que dizer e desviou a conversa para outro assunto, ajudando a menina a montar os grandes quebra-cabeças macios. Betty sussurrou para ele: "Eu lhe explico tudo depois, quando o bebê estiver dormindo, ok? Você não está ofendido por eu não ter avisado? Tudo aconteceu tão de repente. Ainda estou em choque." Depois, os três jantaram, assistiram a um filme infantil, brincaram com o cachorro Coque e leram para a menina um conto de fadas sobre uma princesa. A garotinha feliz, atônita com tantos presentes e atenções para com sua pessoa, quase não dormiu. E Betty e Wayne foram para a cozinha conversar. Sua esposa lhe contou tudo com emoção, embalando a própria boneca Kira. Ela suplicou: "Aqui está ela, minha Kira, a boneca da minha infância. É ela mesmo, eu sei. De onde Maddie a tirou?" Ela disse que foi deixada no orfanato com essa boneca. A única pessoa que poderia tê-la era minha irmã Vitória. Isso faz de Maddie sua filha e minha sobrinha? Você entende? Estou chocada. É ótimo encontrar sua própria sobrinha na rua assim. É incrível. Mas, por outro lado, a boneca da mãe de Maddie pode ter sido dada a ela por outra pessoa. Como vou descobrir? Ajude-me, Wayne, por favor. Não vamos dar a Sashenka para um orfanato ainda. Você quer que eu me ajoelhe? Sinto em meu coração que ela não é uma estranha para mim, gosto dela desde a primeira vez que a vi. Mesmo que ela não seja minha sobrinha, podemos adotá-la. Eu queria ser mãe há muito tempo e agora o destino nos enviou essa garotinha." Wayne envolveu Betty com seus braços e a abraçou. "Querida, eu lhe peço, acalme-se. O que eu sou, um bárbaro na sua opinião ou um idiota sem alma? Eu também simpatizo muito com a criança, parece que ela sempre viveu conosco. Gostei muito desta noite, você tem razão, com um bebê a família fica completa. Vamos fazer o seguinte. Primeiro faremos um teste genético e saberemos com certeza se ela é filha de sua irmã ou não. E depois vamos ao orfanato. Contratarei o melhor advogado e ele nos ajudará a descobrir tudo sobre os pais de Maddie e a iniciar o processo de adoção. Ele também garantirá que ela fique conosco oficialmente. Enquanto isso, tire um mês de férias, eu cuidarei disso, e dedique-se ao bebê. Posso ver a luz em seus olhos. E quero que você seja o mais feliz possível." Betty abraçou o marido com força e, soluçando, começou a beijá-lo freneticamente. "Você é o melhor marido do mundo e o homem mais digno. Eu o amo muito e sou eternamente grata por você me entender, por sentir minha alma. Obrigada, Wayne, querido." Os resultados do teste genético de Betty foram reconfortantes e impressionantes. Maddie era de fato sua sobrinha. Uma pequena parente. Mas então, onde estava a Vitória? O que havia acontecido com ela? Por que ela havia decidido doar seu próprio sangue para um orfanato? Talvez ela estivesse em apuros e precisasse de ajuda. Betty se repreendeu com as últimas palavras: "Em que tipo de irmã eu sou?" Mesmo que Vitória não fosse perfeita, machucá-la, não ligar para ela.
E quanto a mim? Sou melhor? Não poderia ter descoberto por si mesma como estava sua própria família? Pelo menos de vez em quando, pergunte como está a vida. Que princesa sensível! Ela e Wayne ficaram sabendo no orfanato que nada se sabia sobre o destino da mãe de Maddie, quem ela era ou o que havia acontecido com ela. A criança havia sido simplesmente deixada no portão do orfanato aos 2 anos de idade, à noite. Tudo o que ela tinha com ela era essa boneca e um bilhete. O nome da criança é Maddie e ela tem 2 anos de idade. Sou uma mãe ruim. Não sei quem é o pai dela. Ela ficará melhor aqui. Beth estava desesperada, então onde ela poderia encontrar Vitória? Era um beco sem saída. Sua falecida mãe não sabia muito sobre Vitória quando ela estava viva, ela havia vagado por cidades e vilas, trocando de colegas de quarto. Beth ligou para todos os antigos amigos e conhecidos de Vitória, mas ninguém sabia nada sobre o destino de sua irmã. Mas Wayne contratou um detetive particular e começou a trabalhar para encontrar seu rastro. Acontece que Vitória levou um estilo de vida extremamente dissipado e imoral durante todos esses anos, afundando-se cada vez mais no fundo do poço. E, nos últimos 3 meses, ela estava internada em um hospital para pacientes com câncer. Quando recebeu o endereço, Beth correu para lá como uma bala. Ela orou o tempo todo, se ao menos ela pudesse sobreviver. Que ela estivesse viva. Vê-la, falar com ela, pedir-lhe perdão, olhar em seus olhos, olhar em seus olhos. Olhar em seus olhos. Abraçar minha irmãzinha. Ajudá-la. Mas o médico-chefe estava muito irritado com Beth. Sua irmã havia morrido aqui há 1 mês. Foi o estilo de vida e os maus hábitos dela que levaram ao terrível diagnóstico. Verônica disse que Vitória era incapaz de abandoná-los, mesmo na morte, e exigiu um único cigarro e um copo de licor. O médico-chefe entregou a Beth os pertences pessoais de sua irmã e sua cruz. A mesma que seu pai havia lhe dado quando ela era uma garotinha. Nela estava escrito a salvar e preservar. Beth não conseguiu conter as lágrimas que rolaram por seu rosto. Uma senhora idosa e enrugada que estava no quarto também me disse que Vitória sempre pensava em sua irmã e lamentava o fato de elas não se falarem, lamentando que ela fosse uma cretina por viver sua vida de maneira tão medíocre. Eles também encontraram esse caderno esfarrapado debaixo do travesseiro dela. A idosa não sabia por que o havia guardado no bolso, só por precaução. Beth descobriu onde estavam os restos mortais de sua irmã e decidiu dar a ela um enterro e um velório adequados. E depois colocar um monumento em seu túmulo. Não era bom ter um parente entre os anônimos e esquecidos, com uma placa de madeira torta. Em casa, quando Maddie se sentou para pintar, Beth abriu o caderno de Vitória com as mãos trêmulas. Era uma espécie de mini-diário, onde a irmã escrevia alguns de seus pensamentos e sentimentos. Beth leu febrilmente. Eu me odeio, sou uma bruxa imprestável, não uma mãe. Como está a minha Maddie? Por que eu fiz isso? Pensei que pelo menos daria certo. Ele me prometeu que, se eu me livrasse do bebê de outra pessoa, ele se casaria comigo. Mas ele acabou se revelando apenas mais um idiota. Ele me deixou e arranjou uma garota mais jovem. Então, fiquei com um lar desfeito. Beth ficou em choque. 6 meses atrás, outro registro. Deus, meu estômago dói tanto que queima como fogo. Quando vou sair daqui? É a vingança por ter deixado minha filha. Estou deitado neste quarto podre, abandonado e indesejado. Como está Maddie? Ela provavelmente me odeia. O que eu fiz? Odiei minha irmã por nada quando era criança, dei ouvidos à minha mãe, achei melhor encontrar um namorado mais rico, e isso é felicidade. Quantas vezes ela convidou Beth para me visitar, mas eu não quis ir. E quando ela estava mal, em vez de ir apoiá-la, eu roubava sua boneca favorita para machucá-la. Eu sempre a invejei, ela é inteligente, ao contrário de mim. Beth nunca vai me perdoar, com certeza. Nem minha filha. Desperdicei minha vida em beliches masculinos, bebi minha saúde, não apreciei meus entes queridos, sou estúpido. Nem mesmo lágrimas, eu simplesmente não quero viver, abrir meus olhos e ver aquela velha no quarto.
Betty soluçou e releu o diário várias vezes, percebendo que ela também estava errada em muitos aspectos. Ela deveria ter se interessado pela vida de sua irmã, não deixá-la desaparecer, pelo menos tentar tirá-la do abismo de sua vida de bêbada. E o que ela fez? Ela nem sabia que Vitória tinha uma filha. Lá se foi o sangue nativo. Uma Maddie assustada correu até Betty e perguntou: por que você está chorando? Por que está chorando? Alguém a machucou? Estou com medo. A menina abraçou o bebê e o embalou em seus braços. Não tenha medo, gatinha. Hoje mesmo ouvi uma série de notícias importantes, boas e ruins. Acontece que sua mãe, Vitória, é minha própria irmã. E você não é uma estranha para mim, mas minha própria sobrinha. É isso. Achei que poderia falar com sua mãe, mas descobri que ela está morta. E isso me deixa muito amargurado e triste. É por isso que estou chorando. Acontece, Maddie, que sua mãe não é uma pessoa ruim, ela apenas ficou doente por muito tempo e teve de deixá-la em um orfanato. Portanto, perdoe-a e não guarde rancor, está bem? Betty abriu a palma da mão e mostrou à menina a cruz de Vitória. É a cruz de sua mãe. A memória dela. Deixe-me colocá-la em você. Use-a por toda a sua vida e deixe-a lembrá-lo dela, está bem? A garota assentiu e abraçou Betty ainda mais forte. Você vai ser minha mãe agora, não vai? Você não vai me levar de volta para o orfanato, vai? Você não vai me abandonar? Eu serei uma boa menina, de verdade, mas não me deixe, por favor. Betty não conseguiu mais se conter, as lágrimas brotaram em seus olhos. Ela sussurrou: Querida, Maddie. Não vou entregá-la a ninguém agora, entendeu? A ninguém no mundo. Nem mesmo pense nisso. Wayne e eu somos seus pais agora. Mas não se esqueça da mamãe. Eu lhe mostrarei a foto dela, iremos ao seu túmulo. Muito bem, vamos limpar o nariz e lavar o rosto. Papai chegará em breve, e nós dois não temos o jantar pronto, quer me ajudar? E elas começaram a trabalhar, assando torta de repolho e fritando costeletas. Wayne estava cheirando pela porta, sentindo um cheiro incrível. Maddie foi a primeira a correr para o corredor e pulou no pescoço do homem. Sim. Papai chegou. Papai chegou. E nós fizemos todas essas guloseimas com a mamãe. Você vai adorar. Eu o ajudei. A palavra ao papai o fez com que Wayne se sentisse tão aquecido, e ele começou a beijar as bochechas da menina e a sussurrar. Olá, minha garotinha. Que boa menina, com certeza vou experimentar tudo. Betty saiu em seguida e se apertou gentilmente contra o marido. Olá, meu amor. Como você está? Está muito cansado. Senti tanto a sua falta. Lave as mãos e venha para a mesa, já estamos prontos. Wayne beijou sua esposa com ternura e pensou consigo mesmo: que felicidade é ter uma família. Ser cuidado, amado, cuidado e sentir saudades. É incrível como essa garotinha os aproximou ainda mais, tornou a família completa e forte. Betty rastreou o túmulo de Vitória. Era horrível. Sua irmã descansava entre vagabundos desconhecidos e pessoas sem teto. Apenas uma placa de madeira com seu nome e data de nascimento e morte. A mulher caiu diretamente no chão úmido e começou a soluçar. Vitória, minha querida. Minha irmãzinha. Perdoe-me por tudo. Por causa do meu estúpido orgulho e ressentimento infantil, eu a abandonei completamente. A vida nos espalhou pelas cidades e nossos laços de parentesco foram rompidos. Não deveria ser assim. Por que você foi embora tão cedo? Como pode ser? É injusto e horrível. Não se preocupe, Maddie me encontrou. Acho que foi a boneca de Kira que a trouxe até mim, ela é meu animal de estimação desde a infância. Obrigado por deixá-la para Maddie, foi vê-la nas mãos de uma garota estranha que fez meu coração pular uma batida. A Maddie agora é minha filha. Wayne e eu a amamos muito, cuide dela e nunca machuque. Criem-na com dignidade.
Que ela descanse em paz e descanse em paz, e eu cuidarei de minha filha. É meu dever como irmã. Beth encomendou uma missa, realizou um funeral e ergueu um belo monumento no túmulo da irmã. Ela e Maddie vinham e sentavam-se no banco, e Beth dizia à menina como ela tinha sido uma mãe maravilhosa. Assim, a criança não se sentiria amargurada pelo fato de sua própria mãe tê-la abandonado por ela ter sido uma criança que não servia para nada. 6 meses depois, Maddie foi adotada oficialmente e Wayne lhe deu seu sobrenome. A menina se mostrou inteligente e talentosa. Ela foi para a primeira série, saiu-se bem e foi lá que seu professor de canto aconselhou Beth a mandá-la para a escola de música. Ele foi o primeiro a ver seu potencial. Maddie cantava muito bem e tinha um excelente ouvido. Ela herdou isso de Vitória. Ela também gostava de cantar quando criança, mas sua mãe não tinha tempo para cuidar das crianças. Finalmente, Beth estava completamente feliz por ser mãe. Ela se levantava às 5 da manhã para fazer tudo: acordar sua filha, trançar suas tranças, dar o café da manhã, levá-la para a escola, fazer a lição de casa com ela, ouvir todas as alegrias e tristezas das crianças, e isso era tão bom. Ele viu que Wayne também gostava muito de Sashenka, protegia-a e dizia com orgulho a todos: "Esta é minha filha, Maddie." Uma boneca antiga, Kira, ocupava um lugar de honra na família Wayne. Restaurada e sorridente, ela se sentava na cômoda do corredor e cumprimentava a família. Beth realmente acreditava que foi o presente de seu falecido pai que a livrou de problemas, e ela considerava Kira não apenas sua, mas o amuleto de sua filha. E 1 ano depois, sua família estava maior. Beth finalmente engravidou e deu à luz um bebê maravilhoso. Eles o chamaram de Tom. Como ele era realmente um presente de Deus, foi o tipo de felicidade que Beth nunca havia esperado. Wayne brilhou como um samovar polido quando um envelope azul contendo seu filho foi entregue a ele na porta. E Maddie murmurou: "Olá, irmãozinho. Que engraçado. Você se enruga como um velho avô. Agora você pode realmente brincar de filha da mamãe, não por diversão. Mamãe, deixe eu levá-lo no carrinho de bebê?" Beth abraçou sua filha. "Claro que sim. Faremos tudo juntas, tomaremos banho e passearemos com o Tom Chic. Há uma coisa que quero que você faça, minha querida. Aconteça o que acontecer em sua vida, fique sempre ao lado de seu irmão, cuidem um do outro e se amem, e não repitam meus erros. Os males passarão e serão esquecidos, mas será difícil ter o homem de volta." E então ele pegou a mão de sua esposa e acrescentou: "Mamãe está certa. Ela é muito sábia. Bem, família, vamos para casa comemorar o nascimento de um filho? Comprei um bolo enorme e uma pizza. Quem vem comigo?" Todos riram alegremente e entraram no carro. No caminho, Maddie olhou o envelope, cantarolou para o bebê e ajustou cuidadosamente a colcha na cama. E Beth e Wayne estavam perfeitamente felizes.